1,55. Pela capacidade de honrar suas dívidas de curto prazo, apresenta folga financeira, revelando-se com capacidade de quê? Se eu quisesse quantificar aquele número lá no relatório, precisa, pode quantificar, dizer a folga é aquele tanto. Gaúcho, até pode, mas eu vou te dizer por que eu não faço isso. Fica meio que redundante. Você já apresenta índice. Você tem que, na verdade, agora traduzir o que o índice informa. Esse aqui é o barato da análise. Precisa falar com você, se quiser. Isso é pessoal, pode. Pode ser estratégia, tem que ser, deixar esse valor alto, dinheiro de tesouraria, ou significa mais de tesouraria não tem nada, cara. A gente já mostrou 0,09. A gestão de fluxo de caixa da empresa é muito eficiente. Ela não deixou praticamente nada em caixa. A grana está no cara para algum jeito aí. Olha aqui, ó. No que tange a capacidade de honrar suas dívidas de curto prazo, apresenta a folga financeira, revelando-se com capacidade de solvência. Todos concordam com isso ou não? Revelando-se com capacidade de solvência. Entretanto, porém, muito bem, obrigado. Todavia, vai. Contudo, houve uma queda acentuada. Entretanto, só vou tirar porque o Roberto gritou aqui, senão eu ia deixar. Houve uma queda acentuada de liquidez ocorrida em função do aumento da elevação da carga tributária, do aumento de financiamentos bancários. É isso? Beleza. Belezinha? Vou salvar esse negócio aqui que eu vou passar para vocês. Salvar. Tem vários arquivos aqui dentro. Vou deixar aqui com vocês. Ó, agora, turma Conte. Vocês já vão copiar essa pastinha, tá? Tem vários arquivos aí para vocês se divertirem. Antônio Souza Cruz. Toda essa liquidez poderia estar comprometida. Pelo que? De nada adianta ter uma liquidez de 1,55 se, completa para mim, se o grau de dependência do estoque para uma indústria estiver acima de quanto? 40%. Reparem a gestão da empresa. Mesmo com uma queda tão acentuada do índice, ela apresenta um GDE de quanto? 40%. Esse é o tipo de empresa. Você, meu colega aqui. Lembra que você falou, André? O budget das empresas, o planejamento, tem que ser trabalhado em cima de índice. Então você, na tua empresa, tu trabalha com comércio ou indústria? Qual é a atividade? As duas. Você, na tua empresa, quando você pegar a tua equipe de gestão, você tem que apresentar o seguinte: a nossa liquidez corrente tem que estar acima de 1. Desde que o GDE para a indústria não ultrapasse 40. Uma gestão de tesouraria até 0,10. Façam acontecer. É projetar tudo em cima de indicador. Então a empresa, mesmo com uma queda tão acentuada da liquidez, ela ainda assim consegue apresentar um GDE dentro dos parâmetros aceitáveis para o setor industrial. O estoque compromete a liquidez? Sim ou não? Sim. Sim, o quê? Oi. Volta a fita aí. Qual é o grau de dependência do estoque aceitável para a indústria? 40%. A Souza Cruz, mesmo com uma queda acentuada de índice, ela apresenta uma solvência de 1,55, liquidez. O grau de dependência do estoque está dentro dos parâmetros aceitáveis para o setor industrial. Sim. Consequentemente, o estoque compromete a liquidez? Não. Logo, eu posso afirmar de fato que a empresa é o quê? Solvente. Agora olha aqui. Deixa eu mostrar um negocinho. Olha que interessante. Vocês vão se deparar com isso, tá? Interessante é isso aqui, ó. Liquidez é a mesma coisa que solvência? Não. Realmente não é. Qual é a diferença? Realmente não é, vocês estão certos, não é? Olha aqui, ó. Liquidez corrente, dá uma olhada nisso aqui.
ativo circulante sobre passivo circulante. Quanto é que eu tenho de capital de giro para honrar cada real de dívida de curto prazo? É isso ou não? A empresa apresenta situação 1,55, Souza Cruz. Eu posso afirmar que a empresa tem liquidez. Consequentemente, é solvente. Agora olha só. Situação 2. A empresa apresenta uma liquidez de 0,81. Essa empresa não tem liquidez, mas eu não posso afirmar que ela é insolvente. Aí eu tenho que fazer um teste de solvência. Aí está a diferença entre liquidez e solvência. Toda empresa que tem liquidez, consequentemente, é solvente. Você não entendeu por quê. Uma empresa que não tem liquidez, claro que isso aqui não é bom para nenhum negócio. Você não tem capital de giro suficiente para honrar suas dívidas de 12 meses. Mas agora eu tenho que fazer um teste de solvência. Isto aqui me leva ao teste de solvência. Olha só. Passivo circulante. Passivo circulante representa todo o endividamento de uma empresa de curto prazo. Olha para cá, por favor. Todo o endividamento de uma empresa de 12 meses, curto prazo. 1,5 bi. Está em milhões de reais, Paulo. 1.452. Muito bem. Tudo isso aqui é dívida de curto prazo. Préstimos bancários, fornecedores, governo novamente, imposto de renda, indústria recolher sobre venda, aqui IPI, ICMS, PIS/COFINS, aqui imposto de renda e contribuição social sobre lucro, salários e encargos, funcionários da empresa, remuneração dos acionistas, dividendos, adiantamento de clientes, 1.400. A empresa apresenta 0,81, ou seja, ela não tem capital de giro suficiente para honrar todo o seu endividamento de curto prazo. Baixa liquidez. Agora, a empresa é solvente? Interrogação, que a gente tem que fazer o teste de solvência. O que é o teste de solvência? Eu tenho que avaliar se a companhia tem capital de giro para liquidar os passivos onerosos. Passivos onerosos. Eu falei ontem aqui, vamos ver se alguém percebeu isso. Quem são os passivos onerosos de uma empresa? Financiamentos e... Não. Quem é que financia? Financiamento e fornecedor. Quem é que financia o capital de giro da tua empresa? É o governo? São os funcionários? Quem vai financiar capital de giro do teu negócio é o banco e o fornecedor, que está financiando a compra de uma matéria-prima, ou do produto que você está adquirindo para revenda. Confecção, você compra tecido à vista. Tudo. Adiantado. Legal. Não é praxe. Não, sim. Acho que todo mundo aqui paga à vista? Não. Acho que você paga adiantado. Pô, beleza. Lindo. Verdade, Está começando a poder mostrar para a sua turma como um bom partido. O cara paga fornecedor em cash e adiantado. Fantástico. Adiantamento do fornecedor. Poder de barganha excepcional. Justamente por isso, porque no nosso ramo, se você não conseguir comprar muito, tiver desconto na hora de comprar, você perde competitividade, porque a nossa empresa é pequena em relação às grandes redes. Então, se você não tiver um preço bem abaixo, ou no mínimo competitivo, você não consegue subir o preço. Agora, tem que ter gordura e capital de giro para bancar essa operação. O outro camarada ali, com mix de 16 mil produtos, tu compra tudo em cash? Então, assim, quem é que vai financiar o teu capital de giro? Bancos e fornecedores, passivos onerosos. Eu só posso dizer que uma empresa é insolvente quando, embora tenha baixa liquidez, isso não é bom. Isso é uma situação delicada, situação negativa. Mas eu só posso dizer que a empresa é insolvente quando ela não apresenta capital de giro para bancar quem? Os bancos, financiamentos e fornecedores. Então, eu não tenho capital de giro para bancar todo o meu endividamento de 12 meses. Mas eu consigo bancar quem financia o meu negócio? Então, quando a liquidez está abaixo de 1, eu tenho que fazer um teste de solvência. Se isso aqui estiver acima de 1, por exemplo, 1,12, a companhia não tem capital de giro para bancar todo o seu endividamento de curto prazo, gargalo. Entretanto, ela apresenta capital de giro suficiente para liquidar os passivos onerosos, ou seja, aqueles que financiam o negócio. Agora, abaixo de 1, 0,92,
Essa empresa não tem capital de giro suficiente para bancar todo o seu endividamento de curto prazo, gargalo. Ela não tem liquidez, baixa liquidez. Adicionalmente, pode-se afirmar que a empresa é insolvente, porque ela não consegue bancar nem quem a financia. Vocês entenderam, não? Todo mundo? Hein? Beleza? Por que salários encargam? Salários encargos não entram por quê? Por uma questão muito simples. O colaborador da empresa, os seus funcionários, não vão para o teu negócio. Isso é um endividamento que você tem, mas eles não financiam a tua operação. Quem financia a tua operação de estoque, Isso eu entendi. então é questão mesmo técnica, contábil. Técnica e finanças mesmo. Quem é que banca o teu negócio, o teu capital de giro? São bancos e fornecedores. Então são a eles que eu tenho que concentrar a minha análise de solvência. Por quê? Porque se eu não pago nem a banco e fornecedor, que gerar os demais. Mas você não paga salário? É outra questão. Aí vem a questão de direitos, é outra questão. Aí não mistura essas situações. Eu falo assim, você não consegue porque os outros tributos, você pode ir jogando, depois você refinancia. Tributo general. Aí salário do pessoal. Se eu não pago o pessoal, não tem funcionário para trabalhar. Aí você vira insolvente. Mas aí você começa a fazer aqui uma situação dessa alavancagem financeira. Começa a captar empréstimo, vem pegando outra situação de lucro para Mesmo assim, a empresa então, passivo poderoso real. Até porque quem vai te cobrar juros na operação com capital de giro são esses dois camaradas aqui. O ministro da Fazenda, muito comentário crítico na mídia de ignorantes de plantão, né? Ele, na época de 2010, crise americana, não sei se é da crise americana, entra a crise europeia. Aí ele foi à TV, final de 2010, em rede nacional, e disse, entre outras coisas, ele fez o seguinte comentário. Sempre um pastor político, só fazendo um comentário para que ele falou, foi muito metralhado pela mídia, os ignorantes de plantão. Ele falou assim: o Brasil atravessa um momento, as instituições financeiras brasileiras, um momento peculiar em relação ao mercado externo e bastante vantajoso para a nossa situação, porque os bancos atravessam um momento de baixa liquidez, entretanto, elevado fator de solvência. E aí foi criticado bastante na ocasião, muito criticado, porque começaram a dizer, pô, liquidez e solvência é a mesma coisa, então há 3 anos divulgou artigo sobre isso. Então, tem um comentário inteligentíssimo. Os bancos, no momento de crise, eles enxugaram o crédito. Não é isso que acontece naturalmente na situação do banco, tá? A nossa colega da HSBC pode corroborar o que eu estou dizendo. Enxuga o crédito, a liquidez cai. Mas o banco não pode deixar de ser o quê? Solvente. Então é isso que vocês têm que trabalhar. Agora, se eu consigo ter capital de giro para liquidar todo o endividamento, naturalmente eu consigo bancar também o quê? Os bancos e fornecedores. Porque eles compõem todo esse passivo circulante. Estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Então, se a empresa tem liquidez, automaticamente eu posso afirmar que ela é o quê? Solvente. Porque se eu consigo bancar todo o endividamento de curto prazo, naturalmente parte dele também é bancado. Agora, não ter liquidez nem sempre representa insolvência. A insolvência é o pior dos mundos para qualquer empresa. É quando ela não tem liquidez e, além disso, não consegue bancar nem quem a financia. São bancos e fornecedores. André, a empresa pode ser solvente e ter o estoque acima de 40%? Pode sim. Não é comum, mas pode. O pior dos mundos é quando a empresa tem baixa liquidez abaixo de 1. E aí vem o pior, insolvência. Isso aqui é o pior dos mundos. Essa situação, 0,81 para 0,92. Eu não consigo bancar todo o passivo circulante. E quando faço teste de solvência também não consigo liquidar nem os financiamentos e fornecedores. Então, além de ter baixa liquidez, a empresa apresentaria-se numa situação dessa insolvente. Esse é o pior cenário. O pior cenário que a empresa pode enfrentar é esse aí. Senhor André, no caso desses passivos onerosos, o financiamento de fornecedores também é de curto prazo. Também é de curto prazo. Todo gargalo. Sempre no gargalo. Tá aqui, ó. Vamos lá. Vamos fazer aqui o comentário do grau de dependência do estoque. Como é que a gente pode comentar isso aí? Me ajuda. Pode falar assim, ó. Pode falar isso aí. Toda esta liquidez poderia estar comprometida pelo giro do estoque.